A fascinação pelo mal, eu convido você a abrir a palavra de Deus lá na primeira carta de Pedro. E como é já uma maneira da gente valorizar a leitura da palavra de Deus, eu convido a igreja a se colocar de pé. O tema é muito instigante, né? O cristão e a fascinação pelo mal. E vamos ler 1 Pedro 3, do 9 ao 11. Já pode até ir colocando os textos na medida que a gente for falando aqui. 1 Pedro 3, do 9 ao 11. A gente unificou na nova versão internacional aqui. Vamos fazer a leitura todos, do 9 até o 11. Continua. Guarde a sua... Cadê? É até o 11. Tá aí ou não? Enganchou, foi? É do 9 até o 11. Aí, vai passando. Amém. Pai bendito, fala aos nossos corações, que esta palavra inspirada ilumine a nossa vida, ó Deus. Um texto tão importante, Pai. Senhor, nós queremos valorizar o que estamos aprendendo aqui nessa noite, que a Tua palavra nos alimente, ó Deus. Livre-nos do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica à vontade aí no seu lugar. Gente, para o pensamento da sociedade, o mal é enxergado basicamente de duas maneiras. Ou não existe mal nenhum, ou o mal é uma criação da própria cultura ou da própria sociedade. É a sociedade que diz o que é mal naquela época, para aquele contexto, para o seu autocontrole, para a sua preservação, para o que lhe convém. Para a sociedade, o que é bem e o que é mal faz parte de um conceito que é transitório e tem a ver com o seu tempo. Esse pensamento produzido pela sociedade é um pensamento que tem trazido a tentação para a igreja imaginar que o problema do mal seja esse também. Então, para a sociedade não há mal. São as convenções sociais que estabelecem se o aborto é mal ou não, se roubar é mal ou não, se a corrupção é mal ou não, se matar alguém é mal ou não. Né? Isso é um conceito social ou então uma impressão biológica de preservação que leva as pessoas a escolherem o que é o mal. Bem, eu quero apresentar aqui alguma coisa do que a Bíblia fala sobre a questão do mal. Em primeiro lugar, o mal existe para a Bíblia. É claro. Ele está ativo e o mal é comandado por Lúcifer neste mundo. Há um poder, há uma dinâmica e há um gênio do mal, há uma arquitetura do mal sendo liderada por Satanás. João 5,19, o texto todos os textos aqui vão ser colocados. O texto diz o seguinte: o mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está o quê? O texto, por favor. Deu problema? Foi? Tá. Então, eu vou tentando, vou falando aqui, chegou ali. Então, esse é um texto muito conhecido. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. É muito importante, como igreja de Jesus, olha, você é povo de Deus, amém? Você é discípulo do Senhor Jesus. Você precisa ter isso na sua mente. Faz parte do conceito da construção da mente do ser humano.
O mundo está debaixo do poder do maligno, da influência de Satanás. Jovens, desculpa eu me dirigir a vocês. Eu acho que vocês são os mais tentados a ter uma leitura de mundo hoje secularizada. Mas vocês precisam entender isso e crer na palavra que afirma: o mundo está debaixo do poder do maligno. Esse maligno que está aí está com letra maiúscula. Ele fala que não é só um poder, ele fala que é uma pessoa aqui. Ele está debaixo de Satanás, do poder da autoridade de Satanás. Meus irmãos, há uma miopia também na maneira como a gente entende o alcance do mal. Até hoje a gente só fala, na maioria das vezes, que o mal está dentro do ser humano. Eu vou falar isso daqui a pouco e de fato está. Mas eu quero começar pelo impacto do mal no mundo, na sociedade. Queridos de Jesus, há pecados estruturais na sociedade. É muito importante que a Igreja de Jesus reconheça isso. O pecado não só está dentro do coração do ser humano. O pecado toma formas na cultura, na política, nas instituições privadas, públicas, políticas e religiosas. Esse poder, ele acaba perpassando por toda a experiência humana. Meus irmãos, se ele entrou no coração de uma pessoa no grupo apostólico de Jesus, o que dirá que vai acontecer numa sociedade longe de Cristo? Com esse distanciamento, inclusive, hoje histórico, filosófico, da influência do Evangelho. Então, nós precisamos entender que quando a gente tem que lidar com o mal, a gente precisa lembrar que o mal, ele além de estar dentro de nós, o mal está fora de nós. Quando você assiste Netflix, ou seja lá o que for, porque antigamente se falava muito das televisões, né? Mas hoje o conteúdo de streaming, ou então outros conteúdos de internet, YouTube, essas coisas, é muito mais assistido pelos jovens, né? Então, assim, há uma exposição enorme. Então, veja bem, se o mundo está debaixo desse poder, a produção cultural desse mundo massivamente é influenciada por isso. E nós estamos consumindo essas coisas, e essas coisas podem estar nos influenciando. Na verdade, por mais que um produtor daquele queira fazer em nome da arte, em nome da cultura, há um gênio do mal por trás que está se aproveitando dessa circunstância para imprimir e doutrinar todo um mundo, porque é assim que ele usa para lançar os seus tentáculos e seduzir e fascinar pessoas pelo mal. Bem, eu falei que o tema da mensagem é sobre a fascinação pelo mal. Então agora eu quero deslocar isso, tirar um pouco lá de fora e quero trazer para dentro do nosso coração essa discussão. Porque, de fato, o mal também está dentro de nós. Um bom exemplo aqui é a preocupação que muitos pais têm que seus filhos tenham contato com a cultura fora, blindam os seus filhos e esquecem que os seus filhos já trazem o mal dentro de si. Nós já trazemos o mal dentro de nós. E aí não entende, porque ao fazer isso, parece que a banda não está tocando muito certo. O que está acontecendo? Porque a questão não é blindar. A questão é começar tratando o mal dentro do coração e tratando o mal fora também. O mal também começa dentro de nós. Meus irmãos, biblicamente e na minha experiência, a gente vê que o mal, por mais que a gente nasça com inclinações para o mal, parece que há experiências inaugurais do mal na vida das pessoas. Parece um dia que, por mais que tenhamos nascido com essa inclinação, mesmo sendo criancinha, né? E basta você tomar uma coisa, uma criança, para você revelar, já mostra ali, né, tudo que está lá dentro. Você dá um presente para um filho, acabou de presentear, fica feliz, contente, você dá o outro. Não importa se é melhor ou pior, só porque você deu para outro filho, ele vem lá e briga com o outro, começa a criar confusão com o outro, com o irmãozinho ali naquela hora. O que eu quero dizer com relação ao problema do mal? Por mais que pessoas escolham o mal,
por mais que elas queiram mal, também é uma utopia nós desconsiderarmos a semeadura de Satanás, do maligno, no mal no coração das pessoas. Basta lembrar o que o Senhor Jesus falou para o seu discípulo: Satanás entrou no teu coração. Um momento que acontece isso, entrou no seu coração. Meus irmãos, eu também acredito que essa coisa se revela como semeaduras do maligno no coração das pessoas. Por exemplo, muitas vezes essa fascinação pelo mal vem por uma incompreensão das questões de justiça ou injustiça. Até mesmo dos nossos jovens dentro de casa. Isso não é justo, começa a brotar um sentimento de rebelião. Essa rebelião aumenta e ali é inoculado isso. Pouca coisa, mas começa a vir esse processo. Aí eu vou dizer para você, eu vou falar assim, a anatomia da minha experiência como discipulador e gente que está fazendo aconselhamento bíblico aí todo dia e ao longo da semana. Aí começa uma raiva ali, aí ele vai para a experiência de ostracismo na frente do computador, aí ele fica lá chateado com aquela casa, que aqui todo mundo é contra mim nessa casa. Aí daqui a pouco ele conhece uma outra pessoa que tem uma maneira de ver essas questões que nós estamos falando diferente, mas que se associa e que agora parece que eles estão combinando a cabeça, porque semeadura de revolta foi colocada uma semeadura de revolta naquele coração e agora eles estão combinando. E aquele é o meu amigo, ele me entende como ninguém. Essa pessoa, poxa vida, como ela me compreende. Mas essa é justamente a semeadura de Satanás. A Bíblia fala, Satanás cegou o mundo. Por isso a música que tem que tocar na nossa casa, estou falando assim a lógica, o software, é isso que eu estou falando, tocar na nossa casa, meus irmãos, é que os pais precisam viver, compreender, lutar com relação às armas do bem, do reino de Deus, e serem exemplos para os filhos nessa área. O amor é muito importante, o amor sem aquela tolheira a partir das nossas inseguranças. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu vejo, assim como aconteceu em Judas, assim como acontece em alguns momentos, né? Assim como Pedro quis usar ali uma justiça própria. Lembro que quando Pedro, não estou falando mais agora de Judas, estou falando de Pedro, e Pedro começa assim a parecer que vai usar essa justiça própria. Satanás olha para Pedro e fala assim, arreda-te, Satanás. Vocês estão entendendo? O drama da tentação tomar conta do coração. Às vezes está indo bem e o casamento não vai bem, aparece a traição, por exemplo. É horrível, é uma tragédia. Olha, tomara que consiga haver uma reversão e o casamento seja curado, mas a última coisa que vai acontecer é a esposa ou o cônjuge que foi traído passar para o mal, por causa disso. Porque às vezes acontece. Quer dizer, foi traída, é triste, ninguém queria isso. Mas aí começa a viver uma experiência que nunca foi, começa a viver uma vilaniazinha agora, sabe como é que é? Aí começa a vir, o homem também é a mesma coisa, eu estou falando aqui no mundo, o gênero aqui, o sexo aqui não muda em nada que eu estou falando. Mas a partir de uma experiência a gente começa a manifestar e dar lugar ao diabo, que é a outra expressão. Não dês lugar ao diabo, é a mesma lógica que está sendo ministrada pela palavra. Ok, gente. E aí, o que acontece? As pessoas se fascinam pelo mal sem nem entenderem que estão fascinadas pelo mal. Porque pode ser que você opte fazer o mal por uma escolha. Mas segundo a nossa teologia, sobre as questões da queda do homem e da soberania de Deus, o homem nem sabe que está cometendo mal. Ele nem percebe, ele está morto em seus pecados e delitos. O que é que o Senhor Jesus falou na cruz do Calvário, na hora da crucificação? Ele olhou e falou assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Olha que coisa mais hedionda, que prova do mal sobre... Quando alguém falar assim, todo cheio de romantismo sobre o mundo... Gente, nós estamos dentro de Sirida. Nosso mundo, nossa cultura, a produção intelectual nossa inteligência, nossas iniciativas, nós crucificamos Deus, nós crucificamos o Filho de Deus na cruz do Calvário.
Nós, com toda essa bondade, nós não somos assim, um exemplo de bondade, o que é para mostrar o que é o gênero humano e como o mal está na sociedade, matamos o Filho de Deus na cruz do Calvário. Queridos, a gente precisa lembrar que nessa história, antes da gente voltar ao texto e trabalhar esse texto, é que o Senhor Jesus levantou a sua igreja para vencer e para lutar contra as obras de Satanás. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui para denunciar. E nós estamos aqui para viver como igreja, entender que o papel da igreja é fundamental. E aí eu vou falar que as armas contra o mal, elas se revelam a partir de toda uma obra onde essa agência divina chamada igreja está presente. Por exemplo, a fé é a primeira arma contra o mal. Porque muito do mal que acontece é porque a gente não acredita que há um Deus que é capaz de fazer justiça ou agir na humanidade. Então, se ele não vai fazer a parte dele, quem tem que fazer a parte sou o quê? Sou eu. Mas a fé, ela faz o que dentro de nós? O conceito da fé. Ela pacifica o nosso coração e permite que Deus venha agir como juiz, porque ele é juiz. Amém, gente? Então vamos lá, o texto bíblico em 1 João 5, de 4 a 5. 1 João 5, de 4 a 5. É a primeira questão. Gostaria de convidar toda a igreja para fazer a leitura. O que é nascido de Deus... Uhum. O quê? A nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele. Meus irmãos, não é vaidade e nem precisamos nos achar melhor do que ninguém, mas é um fato. Se existe um mundo e o mundo está debaixo do poder do maligno, somente quem está vivendo debaixo do poder de Deus vai vencer o mundo e, consequentemente, o maligno. As obras das trevas que destroem famílias, casamentos, lares, futuros de pessoas. Só quem está debaixo do poder de Deus é capaz de ser livrado, liberto disso. Amém, gente? Segunda arma, além da fé, a obediência. Importantíssimo isso. O texto é Tiago 4:7. Toda a igreja fazendo a leitura. O que é, portanto, o quê? Submetam-se a Deus. Entendo, essa submissão é sob a missão de Deus. Obedeçam a Deus. Há uma frase, essa frase não é minha, essa frase diz assim: 1 grama de obediência vale mais do que 1 tonelada de oração. Você pode repetir isso que eu vou falar aqui? 1 grama de obediência vale mais do que 1 tonelada de oração. Há pessoas que estão pedindo coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Pedem pela sua vaidade, pedem pelo seu orgulho. Na carta, quando Tiago escreve a sua carta, vocês não sabem, vocês estão orando pedindo por suas guerras. Naquele contexto de lutas deflagradas ali deles, eles param e querem a morte do outro. Era isso que o Senhor está falando, vocês estão vendo? Estão pedindo a morte dos outros nas orações de vocês. Eu vi na televisão, veja como é que o mundo ele entrou na igreja e a gente não consegue, se a gente não viver pela palavra, a gente não vai ter esse discernimento, gente. Aí tem uma foto na internet, isso deve ser brincadeira, mas não parece na hora. Então tá a mulher assim, mostrando o novo namorado dela, na igreja, apresentando. Eu estou apresentando aqui meu novo namorado, só não posso revelar ele porque ele é casado. E agora o que eu vou falar é verdade. Isso não tenho dúvida que eu vou falar. A polícia entrando dentro de uma comunidade para estourar o cativeiro de um refino de cocaína. E aquelas pessoas que estavam ali naquele refino de cocaína, quando ouviram a história que a polícia estava entrando, começaram a orar para repreender a ação da polícia que estava entrando dentro. Nesse escândalo que vocês viram, que eu não preciso nem repetir muito aqui e delongar, dessa confusão com o Neymar, com aquela mulher, que todo mundo está sabendo desse escândalo público. Entre aquela baixaria, entre
aquelas toneladas de moralidade, eles trocavam hinos evangélicos e terminavam suas conversas falando assim: eu estou orando por você. Não deixa de ir para a igreja domingo não, tá? As conversas eram assim. Meus irmãos, repete comigo: 1 grama de obediência vale mais do que 5 horas de louvor. Fala isso. Fala assim: 1 grama de obediência vale mais do que 2 toneladas de doação. Fala assim: 1 grama de obediência vale mais do que 1 milhão de dízimo. Meus irmãos, a obediência, ela é abençoadora para as nossas vidas. O conceito de família, o conceito de casamento, o conceito de integridade. A obediência ela é fundamental. Eu já caio nessa questão da integridade, que é a terceira alma. A primeira é fé, a segunda obediência, a terceira é integridade. Olha o que o texto bíblico fala na próxima passagem. Salmo 84, versículo 11. Vamos lá ver. Salmo 84, versículo 11. É na sequência. Vamos lá. O Senhor Deus é o quê? O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos quê? Gente, se eu não for íntegro, se eu pecar, vamos dizer assim, se eu não pecar e pedir perdão, pecar, eu vou para o céu? Vai. Porque a condição é esse estado de arrependimento nosso. E podemos falhar e cair, isso é do homem. Graças a Deus que a graça do Senhor é poderosíssima para nos valer na nossa vida. Amém, gente? Eu espero só que nós cresçamos e tenhamos uma vida de santidade, porque foi isso que foi proposto para aqueles que amam a Deus. Agora a gente não entendeu o valor disso. E isso é uma palavra de sabedoria. É que se somos íntegros, vamos ser muito abençoados. É o que o texto está falando aí. Então, quem quer entender uma das características da prosperidade, seja íntegro, porque Deus vai abençoar a sua vida. Não fique com nada que não é seu. Eu já acabei falando um pouco até dessas questões na própria questão da obediência. Mas aquela expressão que a gente usa assim, você está dando brecha para o diabo, ela é muito mais bíblica do que a gente imagina. Na verdade, é isso que está acontecendo. Olha, vamos procurar na lei de Daniel alguma coisa que seja contra ele. É assim que o mundo espiritual age na nossa vida. Olha, o pastor Alexandre está ali, o bispo Alexandre está ali e tal, mas Satanás está com o scanner dele ligado na minha vida. Eu tenho a consciência disso, meus irmãos. Eu não conseguiria me livrar de Satanás só pelas minhas forças. Por isso que eu tenho que clamar dia após dia que o Senhor me sustente, porque Ele é que tem poder para sustentar a minha vida. Mas Satanás está esperando as nossas quedas. O que destrói relacionamentos, casamentos, ministérios, é a falta de integridade. O mal ganha terreno na vida da igreja, ganha terreno na vida cristã por falta de integridade. Essa não é uma mensagem legalista, essa é até uma mensagem de sabedoria para o povo, porque quem quer ser abençoado aqui? Eu quero que vocês sejam abençoados. Que o amor de vocês leve vocês a crerem, a obedecerem, porque aí vocês vão entender o valor da integridade na vida de vocês. Meus irmãos, a quarta arma contra o mal é a oração. Efésios 6, do 10 em diante. Acho que até o 20 nós vamos ler. Efésios 6 até o 20. Vamos todo mundo falar, e vamos lembrar dos contextos de guerra espiritual, de oração, né, e quando eu falo sobre guerra espiritual, a gente lembra às vezes logo de alguns exageros do mundo evangélico acerca disso, e eles existiram mesmo, aberrações, mas é um erro completamente nosso em achar que não existe uma batalha espiritual do qual não fomos convidados a nos envolver como pessoas extremamente alertas, conscientes e engajados nessa batalha. Nós fomos chamados para isso. Repete comigo: alertas, conscientes e engajados na oração. Veja o tamanho do conflito e do que ele propõe para mim e para você. Finalmente, esqueçam-se do Senhor e da força do seu poder. É isso que está aí? É o que ele fala?
Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar, o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra as pessoas, não é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas contra, né? Volta lá um pouquinho, desculpa, a nossa força. Eu não coloquei, não dei ênfase no mais, né? Então, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas o quê? Então, um conflito eterno, fora da nossa dimensão e que se precipitou na nossa dimensão, existe. O conflito das forças espirituais do mal. O reino está em guerra civil, gente. Obtivemos uma vitória enorme, definitiva, mas que ela se realiza na nossa vida todos os dias. Ela se confirma nas nossas vidas, precisa se confirmar no seu coração todos os dias. Em Cristo obtivemos a vitória e que ela aconteça no seu coração todos os dias. Amém? Então, olha, gente, se alguém achava que oração era só uma coisa, ou para pedir apenas, eu quero lembrar aqui para vocês que a oração é um estado de vigilância para a nossa vida. Uma das coisas que a oração deve contribuir é que a gente imagine que há um conflito espiritual que nós estamos envolvidos. Vamos seguir. Eu falei, vocês lembram? A fé, a obediência, a integridade, a oração. Vamos seguir no texto. Versículo, qual é que está ali em cima, que o spot não está? Então, que a igreja leia, todo mundo. Orem o tempo todo. Meus irmãos, essa batalha existe, que nós estejamos conscientes disso, porque o mal quer nos seduzir, e ele nos seduz com a característica que a gente nem sabe que foi seduzido por ele. Meus irmãos, e o abandono das velhas práticas e a realização das novas práticas. Há duas santidades que nós precisamos compreender. Primeiro, é a santidade, é aquela que chamamos de santidade passiva. A gente para de fazer isso, para de fazer aquilo é pecado, não fazemos aquilo, deixamos de fazer aquilo outro, não vamos fazer aquilo. Tem isso. Tem mesmo coisa. Paulo coloca lá uma lista de coisas que são lícitas, coisas que elas não edificam. Ele coloca lá e ele aconselha a gente a viver as coisas que edificam a nossa vida. Então, além dessa espiritualidade, santificação, que seria bom que a gente parasse de fazer várias coisas que são do mal, há a perspectiva positiva da santificação, que a gente comece a realizar as coisas do bem. Que a gente agora entenda que não é só fugir do mal, mas a gente tem que semear o bem também. A gente tem que edificar. Amém, meus irmãos? Essa é a santificação positiva. E as pessoas maduras não são aquelas só que resistem ao mal. São aquelas que agora têm a sua santificação positiva. Elas começam a fazer o que o Senhor Jesus fazia também. Amém?
Lembre-se que na santificação passiva ou negativa, como existe, eu não estou falando de roupa, de usos e costumes, eu não estou falando dessas questões da religiosidade humana. O conceito de roupa é aquilo que é indecente, aquilo que traz provocação, não. Isso daí não é nem um conceito de roupa, isso é um problema no coração do ser humano. Lógico que isso não seria permitido, porque alguém está querendo trazer ou provocar algo na vida de uma outra pessoa. Mas o que nós estamos falando não são esses rudimentos dos seres humanos deixados, muitas vezes tão presentes na religiosidade, né? Como se a nossa batalha fosse estabelecida pelo que a religiosidade imprime. Meus irmãos, você vai estar cheio de religiosidade e o maligno é capaz de fazer e pintar na sua vida e na sua casa, porque você se agarrou foi com a religião, você se agarrou com o rito. Eu sei que para o contexto protestante, graças a Deus, isso é um pouco mais difícil de compreender. Mas você imagina um contexto onde há uma porção de rituais que a pessoa precisa fazer, ela se abraça com aqueles rituais e ela acha agora que a vida dela foi resolvida pelos rituais, ou pela entrega de dinheiro, ou por alguma coisa, e o texto está querendo falar outra coisa. São novas atitudes dirigidas pela luz de Cristo na vida das pessoas. O texto de Romanos explica isso de maneira clara, quando ele fala assim, a noite está quase acabando. Vamos ler lá, Romanos 13, do 12 ao 14. Toda a igreja lendo. Essas são atitudes que são as atitudes que nós precisamos abandonar na nossa vida. Se alguém tinha dúvida, achando que isso era coisa também dos crentes, não, isso é da palavra, amém, gente? Olha o que a palavra está falando para os nossos dias. Eu sei que o contexto latino da nossa espiritualidade cristã foi semeado nesses 500 anos, de que parece que o homem não precisa ser um santo, porque já há santos, então... Não, isso é para cada um de nós, amém, gente? Na verdade, isso é fruto de quem ama Jesus com todo o seu coração. Meus irmãos, e essas atitudes que eu falei, que não são só as passivas, mas ativas, vamos ler lá 1 Pedro 3, de 9 a 11. 1 Pedro 3, de 9 a 11. Há coisas que nós precisamos, na prática, entender. Olha o que ele fala assim, é o texto que nós lemos no início. Não retribuam o quê? Amém? Então, presta atenção. Muito cuidado com isso. Vou dar exemplos aqui. O mundo da política é um mundo que você pode se envolver, você pode apoiar candidato A, B ou C, mas normalmente essa questão de pagar o mal com o mal é um problema que na política é algo que ninguém, eu não estou falando de nenhum segmento mesmo, nem da esquerda nem da direita, conseguiram escapar disso. Como cristão, o seu apoio tem que ser criterioso. Amém, gente? Repete assim, o meu apoio tem que ser criterioso. Sim. O meu Senhor não é a esquerda nem a direita. O meu Senhor é o Senhor Jesus. Amém, gente? Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam. Falem bem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste do mal e o quê? Faça o bem. E o quê? Busque a paz com perseverança. Então, de uma maneira assim, para aplicar tudo o que eu falei aqui nesses pontos, desde que eu comecei a falar sobre a fé, a obediência, a integridade, a oração, e a gente abandonar velhas práticas e fazermos novas práticas, eu poderia resumir em 3 coisas. A primeira seria ter o discernimento sobre o mal, segundo, fugir do mal, e terceiro, lutar contra o mal. Amém? Vou repetir. Discernimento contra o mal, fugir do mal
e lutar contra o mal. Não seria suficiente apenas discernir, não seria suficiente, já seria muito importante fugir. E quem consegue isso já deu um passo importantíssimo. Mas eu e você estamos nesse mundo para desfazer as obras de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Fazemos isso orando, fazemos isso celebrando e compartilhando a justiça de Cristo nesse mundo. Amando as pessoas ao nosso redor. Sendo verdadeiros, contribuindo ali contra as injustiças. Eu fico perguntando à Igreja Cristã Nova Vida do Recife. A gente podia imaginar assim, olha, dentro da sua associação, do seu condomínio, ou no próximo projeto piloto de estruturação da cidade, ou do seu condomínio, ou do seu bairro, se inscreva para fazer parte e leve a luz de Cristo ali para aquele lugar. De repente você está falando, Senhor, minha vida está tão monótona. Pronto, acabaste de arrumar muita coisa para fazer. Vá lá para o condomínio, você nem às vezes precisa ser o síndico. Vá para as reuniões. Leve a luz de Cristo. Olha aquilo. E quando eu falo a luz de Cristo, meus irmãos, eu não estou falando para você falar os 4 passos do plano de salvação do Bill Bright. Poxa, se tiver oportunidade, faça isso. Mas o que eu estou falando, leve a ética cristã, leve a luz de Cristo ali, leve as concepções do reino de Deus para aquele lugar. Por que você não faz parte do diretório estudantil? Ah, mas não vão deixar, abra um outro. Eita, agora gente, hein? Mas é verdade. Dentro do jogo do que existe dentro das instituições, é permitido isso. Vá lá, estabeleça o seu pequeno grupo de vida dentro da sua universidade. Leve luz lá para aquelas pessoas no intervalo. Ah, mas é só 5 minutinhos, 10 minutinhos. 10 minutos de luz no campo onde Satanás semeia trevas 24 horas é luz demais. Não desconsidere, no mundo de náufragos, ver um pedacinho de uma luz, de um farol que está muito distante, já traz esperança para quem está à deriva. Que a luz de Cristo brilhe muito na sua vida. Repita comigo. Eu preciso discernir o mal. Eu preciso fugir do mal. Mas eu preciso lutar contra o mal também. Não tenhamos uma espiritualidade tão privativa, tão apenas dentro do nosso mundo, que a gente não consiga ser usado por Deus para quebrar os grilhões que estão fora do nosso lar, fora da nossa casa. Sua casa está sendo liberta dia após dia, amém? Tem um mundo que está preso nas trevas. Eu convido você, use os seus dons. Eu sei escrever, escreva um livro. Escreva um artigo e coloque lá na página da internet. Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito usada com serviço. Olha, quantas oportunidades, tem uma igreja na rua. Mas eu sou muito bom de papo, de fazer amigos. Você é um evangelista. Leve Cristo para essas pessoas. Eu sei que Deus quer te usar, te encher do poder do Espírito Santo, para que você vença o mal todos os dias na sua vida. Mas, bicho, o mal já fez tanto estrago na minha vida. Quando o Senhor falou aí, eu acho que não tem nem jeito mais para mim. De repente é isso que você está falando. Eu já venho com tantas questões destruídas, tantas perdas na minha vida. Que bom, então, que você está aqui ouvindo essa mensagem. Porque a luz de Cristo, ela é assim. Quando ela encontra um coração sedento, ela entra, ela faz morada, ela liberta, ela transforma, ela faz brilhar e ela traz uma nova vida para essa pessoa. Nova vida. Ela entra e ela faz isso. A minha oração aqui é que hoje você não olhe mais para trás. Você deixe qualquer ideia que poderia ser contrária à palavra, contrária à pregação, e seja renovado ou até inaugurado um novo tempo da bondade, da luz de Cristo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Num sermão tão moralista como esse, a gente encontra o Evangelho de Jesus Cristo. Porque lembrar do Evangelho é fundamental nessa hora. Tudo que eu falei aqui
era suficiente para trazer a ira de Deus e destruir todos nós que estamos aqui, a começar do pregador que está aqui. Mas ele deixa de ser apenas um sermão ético e moral para falar da graça de Jesus, porque chegamos aqui até cultuando a Deus por causa da graça de Jesus Cristo. E quanto mais eu e você dependermos da graça dele, mais fortalecidos, mais revigorados seremos para todo sempre. Não é a música, ela é boa. Não é a oratória, não são as coisas legais. Nada disso do que eu preguei vai valer se não for a graça de Jesus na nossa vida. Ia ser um sermão judaico o que eu preguei aqui, mas é Jesus Cristo que traz essa vitória para as nossas vidas. Dependa do Espírito Santo, do poder dele, porque ele vai te colocar de pé todos os dias da sua vida. E hoje eu quero orar com você nisso aqui. Eu creio que a gente está aqui para a gente pedir que haja muita luz na nossa vida e na nossa casa. Quem quer fazer essa oração comigo aqui? De repente passou nome de pessoas, amigos, lugares. Vamos ficar em pé, vamos fazer essa oração aqui agora? Vamos fazer essa oração.